Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso curso técnico em imóveis. A disciplina que a gente vai trabalhar agora é meio ambiente e indústria. Essa é a primeira videoaula produzida por mim para vocês, né? A gente estava acompanhando o material por material de apoio que eu mandei para vocês e pelo aquele vídeo lá bastante interessante sobre a história das coisas que eu pedi para vocês assistirem. Agora a gente vai dar início a um outro conteúdo, que é mercado de crédito de carbono. Outro conteúdo assim, tá dentro, claro, do que a gente estava vendo antes. Aquela parte que a gente estava vendo, depois, quando a gente retornar para as aulas presenciais, possivelmente a gente deu uma revisada para ficar mais fixo, porque foi mais online mesmo, por materiais que eu mandei para vocês. A gente pode estar dando uma revisada. Mas o que a gente vai trabalhar agora, até mesmo para a gente adiantar o nosso conteúdo, né, não ficar preso a uma única coisa, é o mercado de crédito de carbono. A gente sabe que as questões ambientais nas últimas décadas, elas vêm ganhando uma grande importância, vem sendo bastante discutido. Claro, não é o suficiente ainda. Digamos que fica muito no discurso e muito pouco na prática. Porém, são desenvolvidos alguns projetos, dentre eles está o mercado de crédito de carbono, que ele surgiu a partir dos anos 2000 no protocolo de Kyoto, certo? Foi pensado e idealizado antes, claro, mas a partir dos anos 2000 ele entrou em cena no mercado, né? Ele é o quê? O principal objetivo dele, né? Aqui acabei me adiantando, né? O surgimento já falei, o principal objetivo dele é a redução da emissão de gases poluentes que causam o efeito estufa. Ele recebe o nome crédito de carbono, porém não é apenas o carbono que faz essa poluição. A gente vai falar sobre os demais gases aqui à frente. Mas que é tido como base o carbono para se estar realizando esse cálculo aí, para se estar realizando essa medida de como vai ser esses créditos, certo, pessoal? Então, o principal objetivo dele é esse: reduzir as emissões de gases poluentes para o efeito estufa. Foi dito que os países desenvolvidos eles deveriam reduzir entre 2008 e 2012 cerca de 5,2% em relação aos níveis medidos lá nos anos 90, certo, pessoal? Então, no protocolo de Kyoto foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Esse MDL é o quê? São vários projetos que tentam, né, reduzir as emissões de gases, que tentam fazer com que a gente se desenvolva de forma sustentável. Então vamos lá. Como é que funciona esse mercado de crédito? Cada tonelada de CO2 equivalente não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial. Então, ou seja, o cálculo é bem simples. A cada tonelada não emitida ou reduzida vale um crédito de carbono. Certo, pessoal? Só que aí essa tonelada de CO2 equivalente é o quê? É o total emitido em gases que causam efeito estufa, multiplicado pelo seu potencial de aquecimento. Como assim? Por exemplo, alguns gases, eles têm um potencial de aquecimento maiores que outros. Então, se eu reduzir mais de um gás que causa muita poluição, então será mais valorizado, terá mais, a tonelada de CO2 terá mais peso. Deu para entender aí, né? A questão da relação entre o potencial de aquecimento que o gás faz em relação ao efeito estufa para o seu valor em tonelada de CO2 equivalente. Beleza? E aqui a gente tem algumas expressões. O crédito de carbono seria o quê? A unidade comercial, certo? Com os objetivos realmente monetários. Então eu chamo como se fosse a moeda, digamos assim, o crédito de carbono, certo? O mercado de carbono é o campo de trocas, ou seja, onde eu vou estar comercializando aí o meu crédito de carbono, onde eu vou estar
comercializando essa moeda, que eu chamo de crédito de carbono, é nesse mercado de carbono. A redução certificada de emissão é uma unidade emitida pelo Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, certo? Do MDL, para cada tonelada de CO2 reduzida ou removida do meio ambiente. E como eu estava falando para vocês agora há pouco, o MDL, né, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, eles são projetos que visam o crescimento econômico de um país sem causar prejuízos ao meio ambiente, ou seja, um desenvolvimento sustentável. O KPI de trade é uma expressão usada para nomear o processo que limita as emissões de gases, certo? Eu crio uma estrutura de mercado de carbono que vai fazer essas empresas grandes emissoras cumprirem com os créditos excedentes das companhias que emitem menos, certo? Como assim? Vamos supor que em um determinado país eu vou ter companhias que vão emitir menos carbono do que outras. Então, essas que têm uma emissão maior, elas compram dessas que têm uma emissão menor, a quantidade que eles conseguiram reduzir ou menos que eles reduziram, certo? De carbono ou de qualquer outro gás poluente. Beleza? Então, os principais gases, eu vou ter o dióxido de carbono, né, o CO2, o metano, o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, família de gases, hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos. Então, tem mais? Tem, mas esses aqui são os principais que vão estar causando aí o efeito estufa, certo? E onde vai ser realizadas as compras e as vendas desse crédito de carbono? Bom, são de maneiras diversificadas, de acordo com países, continentes, enfim. No Brasil, por exemplo, ele vai ser feito em um ambiente eletrônico pela internet, por meio de leilões. Devido às regras sobre os valores imobiliários, a compra e a venda de crédito é por meio de leilões promovidos pela BM&F Bovespa, né? Nossa Bolsa de Valores aí, a pedido de entidades públicas e privadas, ou privadas. Certo? E quem vai poder participar dessas operações são todos eles, né? Corretoras da Bovespa, os participantes do mercado de crédito também, que sejam credenciados à Bovespa, os fundos de carbono, entidades governamentais, organismos multilaterais de financiamento, certo? Todos eles aqui podem estar participando aí desses leilões promovidos pela Bovespa para o Brasil. Lá na Europa eles já utilizam por meio do cap and trade, que é aquela questão da empresa que polui mais, compra da que polui menos, e vão aí fazendo esse equilíbrio, e lá esses créditos de carbono compreende a 31 países do continente e cobre 45% das emissões de gases causadores do efeito estufa na Europa, certo? E os Estados Unidos, eles têm algumas instituições que elas disseram assim, ó, a gente organiza aí essas vendas, essas trocas aí de crédito de carbono, a gente consegue fazer isso. Então, eles têm todas essas instituições aqui que vocês podem estar vendo, dando uma lida depois para se aprofundarem mais. Até na apostila de vocês fala sobre cada uma delas. Não coloquei no slide para não esticar muito, para não ficar muito cansativo, certo? Então, pessoal, em resumo, é isso, é basicamente isso. Espero que tenha ficado compreendido para vocês o que é o mercado de crédito de carbono, né, que é justamente isso, a tentativa de reduzir a emissão de gases poluentes, lembrando mais uma vez, não só o carbono, todos aqueles que eu citei, mas outros, que aqueles são os principais, e que vocês tenham entendido como é que funciona essa troca, essa compra e venda, vocês tenham entendido o que é o crédito de carbono, enfim. Qualquer dúvida que ficou, vocês mandam mensagem no WhatsApp, que eu tô lá para retirar essas dúvidas. Tá certo, pessoal? Bons estudos para vocês.